Joia, então antes de a gente entrar na classificação da infraoclusão, né, vamos revisar o que a gente assistiu na aula passada, as características clínicas da anquilose, que a gente pode citar. Ausência de mobilidade, certo? Som surdo, certo? Já falei para vocês da dificuldade de fazer esse tipo de teste. E a terceira característica é a infraoclusão propriamente dita, ou seja, o fato do dente estar abaixo do plano oclusal. No caso da infraoclusão, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com o quê? Se é só uma diferença de altura entre o dente permanente e o dente descido, por exemplo, né? Uma diferença de altura de coroa propriamente dita. O que pode acontecer em alguns casos, e para a gente ter certeza desse nosso diagnóstico clínico, a gente precisaria de uma radiografia. E aí a gente partiria para o diagnóstico radiográfico, que a gente iria olhar a altura da crista óssea do dente descido em relação ao dente permanente para poder definir a nossa conduta terapêutica, para poder entender se aquela anquilose está comprometendo o crescimento daquele alvéolo ou não, certo? Então a gente conversou sobre o diagnóstico clínico e a gente conversou sobre o diagnóstico radiográfico também, que vai ser um exame complementar. Em alguns casos, a gente vai precisar ou para definir nossa conduta ou para executar a conduta propriamente dita. Por exemplo, se eu tenho um dente anquilosado, a gente vai conversar sobre a conduta na sequência, e eu precisar de uma exodotia, eu também vou precisar de uma radiografia para poder executar esse meu procedimento cirúrgico. Joia? Mas de maneira geral, as características clínicas orientam o nosso diagnóstico. Em alguns casos, a gente precisa de uma radiografia para poder ter o nosso diagnóstico definitivo, como é o caso da infraoclusão leve, quando eu quero ter certeza se é só uma diferença de tamanho de coroa, certo? Então agora vamos conversar sobre a classificação da infraoclusão propriamente dita. Já adianto para vocês que não tem uma classificação clássica, né?